Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo no qual o tema foi a obediência que provém da fé, né? Bênçãos e seus resultados, que foi quando nós conversamos sobre os versículos de 5 a 7 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Nós, no vídeo passado, falamos sobre quatro grandes verdades sobre o Evangelho, e a partir do versículo 5, Paulo então passa a direcionar a sua atenção para os crentes de Roma. Então Paulo começa dizendo assim no versículo 5: pelo qual recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Essa graça e apostolado que Paulo está falando aqui é aquilo que ele recebeu de Cristo, e ele complementa dizendo que foi por amor de seu nome. Ou seja, não é o Evangelho, a mensagem do Evangelho, não é nada que seja para a honra e glória de homens. O que Paulo está dizendo é que essa mensagem a qual ele prega é para a honra e glória de Deus, única e exclusivamente. Paulo continua dizendo que essa graça, esse apostolado, por amor do seu nome, é para a obediência da fé entre todos os gentios. Ele está falando então que a consequência da fé vai ser a obediência, não é o contrário. Os crentes as pessoas não devem fazer algo para buscar a salvação. Aquelas coisas, as obras que a gente diz, elas são consequências de algo que Deus já fez no coração do homem. Então por isso que Paulo fala sobre uma obediência que provém da fé entre todos os gentios. Ou seja, o Evangelho não faz distinção de raça, cor, nacionalidade, cultura, se é rico ou se é pobre. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é para todos. Agora, o chamado eficaz, real, cabe a Deus, por meio da obra do Espírito Santo no coração do homem. Bom? Então, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: entre os quais sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. Esse chamado que Paulo está falando aí é o resultado, né, daquele chamado eficaz no coração do homem. Então, quando Paulo está falando para esses irmãos crentes de Roma, ele está dizendo: vocês são de Cristo, porque Deus operou uma obra no coração de vocês por meio do Espírito Santo e realizou esse chamado eficaz para que vocês pudessem olhar a Deus e se direcionar a Ele novamente. Então, a partir do versículo 7, Paulo diz o seguinte: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui chama os crentes de Roma de amados de Deus. Quando nós olhamos para essa frase, para essa expressão amados de Deus, no contexto da carta de Paulo aos Romanos, esse amor é um amor eterno, é um amor que vem desde a eternidade. Ou seja, Deus nos ama desde antes da criação do mundo, em Cristo Jesus. Deus nos ama neste momento. Enquanto nós estamos aqui conversando, Deus nos ama, e Deus continuará nos amando na eternidade quando nós estivermos junto com Ele. E foi isso que Paulo, no contexto da carta de Paulo aos Romanos, é isso que quer dizer ser amados de Deus. Bom, Paulo continua dizendo para aqueles irmãos que eles são chamados para serem santos, ou seja, o caminho que todo crente é levado após conhecer a Jesus Cristo é o caminho da santificação. Então Paulo está exortando aqueles irmãos que agora que eles conhecem a Cristo, então eles precisam se comportar como servos de Cristo, ou seja, seguir no caminho da santificação. Paulo termina o versículo 7 dizendo o seguinte: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu anotei a conclusão dessa forma: ao colocar Jesus ao lado de Deus como origem da graça e da paz, Paulo está destacando a divindade de Cristo. Paulo também está afirmando que aqueles irmãos de Roma desfrutam da graça e da paz que tem origem em Deus e em Cristo. Logo após nós expormos um pouquinho os versículos, nós passamos a falar sobre bênçãos e no que essas bênçãos deveriam refletir na nossa vida. Então nós falamos sobre 4 bênçãos e 3 reflexos, tá bom? Nós começamos falando sobre no fato de nós sermos amados de Deus e no que implicaria ser essa grande bênção de ser amado por Deus. Em João 3,16 a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então
por meio de Cristo, nós vemos a maior expressão do amor de Deus para conosco. Quando Cristo sofreu toda a humilhação, a violência, o ser desprezado, o ser abandonado, o ser humilhado, né? As feridas que lhe foram causadas, e tudo isso por nós. Naquele momento, na cruz, quando sobre Cristo recaiu toda a ira de Deus por causa de nosso pecado, por causa das nossas transgressões, e Cristo foi separado do Pai por causa do pecado, aquele momento foi por nós. Então, esse é o fato que se deve pensar em ser amado de Deus, porque esse amor ele não é expresso somente hoje, junto de nós, neste momento. Na realidade, ele é um amor expresso desde a eternidade, porque a Bíblia diz que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, predestinados em Cristo Jesus. Então é um amor que vem muito antes de nós sequer existirmos. E é um amor que nos acompanha até hoje por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos acompanha. E é um amor que estará conosco eternamente quando nós em glória estivermos junto do Pai. Tá? Essa é uma das bênçãos. A segunda bênção que nós falamos é que esse amor também é expresso por meio de um chamado. Esse chamado também é uma bênção, porque é uma obra inteiramente de Deus. O homem caído por si só, ele não tem condições, por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, de se voltar para Deus, de olhar para Deus novamente. Então é necessário que uma obra de Deus, por meio do Espírito Santo no coração do homem, trabalhe um convencimento e faça com que o homem passe a olhar para Deus novamente. E é por isso que nós somos chamados. Vem de Deus. Nós não escolhemos a Deus. Deus é que nos chama para Ele. Tá bom? Outra bênção que nós recebemos de Deus é a graça. Quando Paulo fala graça e paz, eu pensei em trabalhar um pouquinho separado a palavra graça no contexto de Romanos e a palavra paz no contexto de Romanos. A palavra graça no contexto de Romanos significa aquilo que nós ganhamos de Deus por aquilo que nós não merecíamos. Porque nós não merecíamos ser salvos. Então a misericórdia de Deus por meio de sua graça nos deu aquilo que nós não merecíamos, que foi a vida em Cristo. E essa graça, quando ela acontece, ela nos dá a paz. E essa paz é uma paz que faz com que nós não sejamos mais inimigo de Deus. No contexto da carta de Paulo aos Romanos, a paz com Deus significa não ser inimigo de Deus. Significa ser reconciliado com Deus. Deus, ele não aceita o pecado. Ele é um Deus santo. Então essa paz faz com que nós sejamos reconciliados com Deus. E não é só uma reconciliação. É também uma certeza interna de que existe um final. De que no final, o nosso final será a eternidade com Deus. Então é a certeza de que mesmo que as coisas externas a nós estejam ruins, ainda assim, internamente, o nosso relacionamento com Cristo permite com que nós tenhamos paz, porque nós sabemos para onde nós vamos. Tá? Então, são essas 4 bênçãos que nós falamos. Ser amados de Deus, chamados por Deus, receber graça de Deus e, por meio dessa graça, termos paz com Deus. E é claro que todas essas bênçãos, elas refletem em algo. Elas refletem, primeiro nós trabalhamos o fato de nós sermos separados, reflete na nossa separação do mundo. Isso não significa que a partir do momento que nós somos santificados ou separados para Deus, que a gente precise se separar do mundo fisicamente. O movimento monasticista entendeu isso. Ele entendeu que a busca da santidade só era possível saindo de dentro do mundo e ficando num local separado sem um mínimo de contaminação secular. E não é isso que quer dizer. Nós somos separados do mundo moralmente. Nós temos outro padrão moral a seguir. Nós somos separados do mundo pela verdade que nós seguimos e que nós acreditamos que é Cristo Jesus. Mas nós somos chamados para viver no mundo com essa verdade, com todo um conceito moral, regras e coisas estabelecidas por Deus. Então é essa separação, é um reflexo das bênçãos de Deus. Outro reflexo das bênçãos de Deus é justamente a santificação, que é o caminho o qual nós passamos a trilhar
quando nós conhecemos a Jesus, num primeiro momento existe uma santificação inicial, oposicional, que é quando Deus, por meio de Jesus Cristo, nos tira, né, do reino das trevas e nos traz para o reino do seu Filho amado. E a partir desse momento nós passamos a trilhar o caminho da santificação comportamental, né, ou progressiva, que é aquele buscar a Deus diariamente, se relacionar com Deus diariamente e ter uma vida em direção ao Senhor, com um alvo fixo, né, e não olhando para o lado do pecado. E essa santificação é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso que ela deve ser um reflexo da vida daqueles que recebem essas bênçãos que nós falamos antes. Tá bom? E um último reflexo que nós falamos um pouquinho foi a obediência que provém da fé. E esse é um reflexo muito importante, porque essa obediência que provém da fé, ela não é algo que a gente faça para ser salvo. Entende? Quando Paulo fala que a salvação é pela graça e não pelas obras, aí você podia dizer assim, tá, mas Tiago está dizendo meio que ao contrário do apóstolo Paulo. Né? Ele diz que a fé sem obras é morta. Mas na realidade o ensino dos dois se complementam. Porque o que eles querem dizer é que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, a nossa obediência, ela é um reflexo da nossa fé. Então, eu coloquei aqui assim, a fé redentora é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém que crê em Cristo obedece os seus mandamentos. Então essa obediência que provém da fé é muito mais do que um simples dizer que acredita em Deus. É muito mais dizer assim, não, eu sei que Deus existe. Na realidade, essa crença de que há um Deus, de que há um Cristo crucificado, ela é refletida na nossa vida por meio da nossa caminhada. Por isso, obediência que provém da fé. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Até a próxima.